começar? Boa noite, irmãos, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Amém. Então nós estamos aqui nesta noite para continuarmos o estudo de Apocalipse. Pastor Pedro me incumbiu aqui de trazer o estudo de Apocalipse, capítulo 18, correto? Então vamos orar. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui enquanto igreja, nesta noite, para estudar a palavra do Senhor. E por isso, Senhor, eu reconheço a minha total dependência do Senhor, clamando ao Senhor que traga iluminação, esclarecimento, graça, disposição, vigor, mas também ilumine e capacite os meus irmãos para que a gente possa aprender do Senhor e compreender a Tua palavra, que o Senhor nos ilumine para compreender a revelação do Senhor, o livro da revelação de Apocalipse. Peço que o Senhor nos preserve em paz, que aqueles que estão para chegar cheguem em segurança e que o Senhor nos preserve na Tua santa presença nesta noite, em nome de Jesus. Bom, então hoje a gente está aqui para estudar Apocalipse, capítulo 18. E eu suponho que vocês que estão aqui, ou pelo menos boa parte de vocês que estão aqui, chegaram até esse capítulo, acompanharam o estudo também do capítulo 17. E por que eu estou mencionando isso? Porque essa passagem específica, esse capítulo específico do Apocalipse 18 é uma continuação do Apocalipse 17. Na verdade, alguns vão dizer que essa parte aqui do capítulo 17, 18, 19, 20, 21, alguns vão chamar de o conto das duas cidades. Vocês já ouviram essa expressão? Porque quando a gente está vendo esses textos, especificamente o texto de Apocalipse, capítulo 17 e capítulo 18, está apresentando aqui a queda da Babilônia, mas depois, quando chegar mais para frente, a partir do capítulo 19, vai mostrar outra cidade, que é a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém que desce do céu. Então, João, inspirado pelo Espírito Santo, recebendo a revelação aqui dos anjos que foram trazendo essas palavras a ele, e das visões que ele foi tendo, vai fazer esse contraste entre as duas cidades. A cidade da Babilônia e a cidade da Nova Jerusalém. Já caminhando aqui para o fim do livro de Apocalipse. Agora, embora esse capítulo de Apocalipse, para alguns, possa parecer mais simples do que o capítulo 17, que suponho eu que vocês devem ter tido vários questionamentos, várias dúvidas, porque é um capítulo realmente intrigante, existem algumas questões aqui que a gente tem que analisar adequadamente para a devida compreensão do texto. Então vamos recapitular, vamos lá. Só para uma visão panorâmica. Desde o Apocalipse capítulo 10, né? A gente viu ali João tocando a quinta trombeta, a sexta trombeta, ele come um vinho, vai ter as duas testemunhas, e aí no final do capítulo 11 vai tocar, né, ali a sétima trombeta. Depois vai começar aquela visão do grande conflito cósmico, né, apresentando a mulher e o dragão, lá no capítulo 12, que a gente teve até a oportunidade de comentar um pouquinho dele aqui. Essa visão vai ser mais detalhada em duas bestas, né? A besta que surge do mar, a besta que surge da terra, em Apocalipse capítulo 13. Depois do Apocalipse 14, a visão do cordeiro, né? E os remidos. E aí os anjos vão anunciar, proclamar juízos no capítulo 14, que é até importante a gente voltar nesse capítulo para compreender o capítulo 18. Depois vai ter uma visão aqui da ceifa, né? Da vindima. Depois vai ter aqui o anunciar das últimas pragas, né? Os 7 últimos flagelos. Capítulo 15 vai anunciar isso. Vai ser detalhado aqui no capítulo 16. E depois no capítulo 17, como vocês viram, né? Semana passada, né? Ali a visão da queda da Babilônia, né? Aquela visão daquela mulher terrível, assentada sobre uma besta, com 7 cabeças, né? Com 10 chifres. E aí a gente chega então aqui no Apocalipse capítulo 18. É interessante observar que quando a gente chega nesse capítulo,
João, por assim dizer, está seguindo a tradição profética do Antigo Testamento. Quando vocês lerem diversos livros, como o livro de Isaías, por exemplo, como o livro de Jeremias, você vai ver que muitas vezes tem uma profecia de um juízo de Deus contra uma dada nação, e depois vai ter um texto de lamento. O que é um lamento? É um tipo de hino, é um tipo de canto fúnebre, lamentando uma tragédia que vai acontecer decorrente ali do juízo divino. Não é diferente aqui em Apocalipse capítulo 18. Aqui no Apocalipse 17 foi apresentado a queda da Babilônia, e no 18 é o lamento sobre a queda da Babilônia. Vamos começar a ler. Primeiro a gente vai ler dos versículos de 1 até o 3. E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda a ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Esses 3 versículos são chaves para a gente compreender o capítulo 18. Primeiro que o anjo anuncia que caiu a grande Babilônia. É interessante destacar que essa expressão caiu, não surgiu do nada, né? Está aqui no versículo de número 2. E essa expressão, vou conferir precisamente aqui, vem lá de Isaías. Isaías 21. 29? Vamos ver se é 21:9. Vamos conferir aqui. Pode abrir lá em Isaías 21:9. Isaías 21:9. Isaías 21:9 diz assim: E eis agora veio um bando de homens e cavaleiros aos pares. Então respondeu e disse: Caída é Babilônia, caída é. Aqui é uma tradução um pouco diferente, mas a expressão é a mesma, né? É caiu a Babilônia. E todas as imagens de escultura dos seus deuses se quebraram contra ela. Então a gente vê que João aqui, ele está apontando lá para o texto de Isaías 21, usando uma expressão similar. Ou seja, ele está recuperando a mesma linguagem que os profetas do Antigo Testamento utilizavam para anunciar os juízos e lamentos em relação à Babilônia. Aqui tem um detalhe importante. A gente sabe pelo contexto que em Apocalipse 18 ele não está se referindo literalmente à Babilônia. Aquela Babilônia nos tempos de Nabucodonosor, né? E a gente vai ver isso descrito aqui ao longo do capítulo. Na verdade, a gente tem visto isso ao longo dos últimos capítulos de Apocalipse, né? Por exemplo, lá no Apocalipse capítulo 17, apresentou lá, né, a grande meretriz, né? Apresentou o que é o significado das 7 cabeças, da besta, né? Que a própria besta é o 8º rei. Ela tinha 10 chifres, que são reis que viriam depois. E a gente entende, por exemplo, que pelo menos um sentido de forma de atuação, aquela meretriz e aquela besta estavam apontando para Roma. Não necessariamente literalmente, mas uma ação de Roma que estava tipificando ali essa operação satânica por meio desse grande império mundial nos tempos de João. Alguns intérpretes chegaram a cogitar no passado que era Roma literal. Outros entendem que é uma Roma simbólica, ou seja, que está representando esse governo mundial, né, sobre essa influência aí do dragão, né? Então, por que eu estou mencionando isso? Quando a gente entende, então, que caiu a grande Babilônia, embora João está recuperando a linguagem lá de Isaías 21:9, ele não está se referindo literalmente à Babilônia. O anjo não está se referindo literalmente à Babilônia, mas está mencionando aquela profecia para recuperar e anunciar esse juízo aqui da Babilônia mencionada no Apocalipse.
Muitos intérpretes vão entender que essa Babilônia é esse sistema mundial. Que sistema mundial? Todo esse sistema mundial que se levanta contra Cristo, que persegue a igreja sob influência de Satanás, né? Sobre a ação do espírito ali do anticristo. E aqui o versículo 3, ele é fundamental para a gente compreender melhor isso. Por quê? Quando fala todas as nações beberam do vinho da ira, da sua prostituição, a gente vai lembrar lá do Apocalipse, capítulo 17, né? Vamos recuperar aqui, ó. Capítulo 17, versículo 1. E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Como a gente já viu também, né, ao longo dos estudos, a gente já sabe o que são essas águas, né? Conforme Apocalipse 17, versículo 15. E disse: as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos e multidões e nações e línguas. Então, quando a gente chega aqui em Apocalipse 18, quais são essas nações que beberam do vinho da ira? Todas essas nações que estão ali mancomunadas, correlacionadas, dependentes aqui de Roma. E isso vai ficar muito claro aqui no Apocalipse capítulo 18. Vamos tentar entender um pouquinho isso. Como que Roma agia? Roma era um grande império, centralizado na cidade de Roma, e para isso, Roma utilizava o quê? Força militar paga, né, chamada de um exército mercenário, e o fluxo de mercadoria de muitas regiões. Para Roma se manter como império, lembra do Novo Testamento, quando a gente lê, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente vê claramente que tinha aqueles governantes locais, né? Pessoas como Pôncio Pilatos, que era governante, pessoas como os Herodes, Herode Antipa, Herode Agripa, Filipe, que Roma colocava para governar as regiões. Então, como que Roma agia na prática? Ela governava assim. Ela era um império centralizado, estabelecia governantes locais como fossem subalternos, entre aspas, vassalos de Roma. Essas pessoas pagavam impostos, mas Roma também, de algum modo, retribuía essas benesses. Permitia que eles continuassem tendo um governo ali, né, uma influência local. Né? Essas pessoas de influência tinham o quê? Elas tinham status, tinham poder, tinha riqueza. E Roma estabelecia muitas estradas. Muitas estradas, porque uma vez que esse império todo era sustentado por um exército pago, Roma precisava garantir que o dinheiro, né, ia para lá e vinha para cá. Então por que eu estou mencionando isso? Observe que aqui no versículo 3, fala que as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Assim também era no Império Romano. No Império Romano, os reis se enriqueciam com Roma, embora evidentemente Roma se enriquecia mais, Roma crescia mais, mas haviam vários reis subalternos. Várias pessoas que se correlacionavam e aceitavam, fosse pela força ou pela política, o domínio romano para que eles pudessem permanecer no seu domínio local. Era assim, inclusive, até mesmo com os sacerdotes, né? Os sacerdotes judeus. Que a gente sabe que muito da intriga que eles fizeram para tramar contra Jesus foi para que eles não perdessem a influência que eles tinham quanto líderes religiosos, líderes políticos sobre Jerusalém, sobre a região da Judéia. Bom, mas além disso, Roma também controlava as estradas e também controlava o mar Mediterrâneo. Nesse controle do mar Mediterrâneo, Roma estabeleceu um tipo de paz, ou seja, nos tempos do Império Romano, Roma chamava aquele ali de Mar Nosso e impedia todo tipo de pirataria para garantir o quê? Que os mercadores, os navegantes, os pilotos, os barcos pudessem ir da África para a Europa, da Europa para a Ásia Menor e pudessem ter todo esse fluxo de mercadoria. Então esse Império de Roma, ele era mantido por meio do exército, um exército pago, mas para isso as mercadorias tinham que circular porque as pessoas tinham que se enriquecer,
os grandes mercadores continuavam crescendo, eles pagavam impostos, esses impostos iam para Roma, que financiava esse sistema. Ou seja, muitos odiavam Roma, mas aceitavam a influência e o domínio romano, porque eles estabeleciam posições políticas, posição de poder ou dinheiro, né? Mercadoria, comércio. E a gente vai ver aqui que com o anúncio da queda da grande Babilônia, conforme o versículo 2, essa Babilônia vai se tornar morada de demônios, abrigo de espírito imundo, refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Essas expressões aqui, né, morada de demônio, abrigo de espírito imundo, refúgio de ave imunda e aborrecível, também é uma expressão típica das profecias do Antigo Testamento. Por exemplo, quando uma cidade muitas vezes viria à ruína, era anunciada ali, a gente vai ver isso no livro de Isaías, no livro de Jeremias, que aquela cidade se tornava uma morada de todo tipo de ave, de todo tipo de réptil abominável. A ideia aqui, a imagem aqui é o seguinte: aquela cidade opulenta, aquela belíssima cidade, aquela cidade rica, em que as pessoas andavam ali bem vestidas, que crescia, que as pessoas usufruíam das suas benesses, não iria ser mais uma habitação para os homens. A ruína seria tanto que aqueles escombros só seriam aptos, adequados para a habitação de animais. Ou seja, indicando a completa ruína e o fim da cidade. Era mais ou menos imaginar os escombros, uma cidade em ruína, não tem mais condição de suportar a vida humana e passa a ser ocupada por quê? Por animais. E aqui, quando João menciona aqui os demônios, né, morada de demônios, abrigo de todo espírito imundo, é importante ter em mente aqui que ele está relacionando isso com a ação desses demônios que já agiam e agem por meio desses sistemas mundanos, tanto na própria Roma, né, como nos antigos impérios. Ou seja, ele está evidenciando aqui, o anjo está evidenciando que aquele local agora só resta para a abrigação desses demônios, só resta para a morada deles, né, e para a habitação dessas aves. Bom, então, a gente já entende aqui desses 3 versículos que com a queda da Babilônia, né, vai ser anunciado de algum modo também a ruína dos reis que se prostituíram com ela, dos mercadores que enriqueceram com ela. Nós veremos isso aqui no capítulo 18, um pouquinho mais para frente. Vamos seguir um pouquinho mais. Ó. Versículo 4. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu. E Deus se lembrou das iniquidades dela. Esse texto é bem interessante, porque imagine a imagem que João estava vendo. Ele estava vendo essa cidade, essa Babilônia que viria à ruína, e o anjo fala: sai dela, povo meu. Essa ordem, esse comando, esse chamado para o povo de Deus sair da Babilônia, observe que tem 2 motivos. O primeiro motivo é para que não seja participante dos seus pecados. A ideia aqui é o seguinte: uma vez que essa cidade se enriqueceu por meio desse comércio, por meio dessa influência demoníaca, e ela praticou uma série de pecados, de abominações pelo qual ela está sendo julgada e condenada, para que o seu juízo não venha sobre nós cristãos, que a gente eventualmente poderia estar nessa cidade, Deus nos ordena: sai dela, não fique nela, para que o mal que vai vir sobre ela não venha sobre você. Aqui tem 2 pontos chaves, né? Um é o sentido literal, mas o outro é o sentido simbólico. O sentido literal é: nesse tempo de ruína, nesse tempo de juízo, nesse tempo em que chegou o dia do Senhor para fazer justiça, é hora de nós não participarmos ali. Então, né, como o Senhor Jesus, por exemplo, vai dizer lá em Mateus capítulo 24, né, aquele que estiver no campo não volte, né? Se estiver na casa você não volta lá para pegar. Anunciando, por exemplo, ali quando viria o tempo de juízo ali sobre a própria cidade de Jerusalém. Aqui a imagem é semelhante. Quando vier o juízo aqui sobre a Babilônia, saia.
porque esse juízo não é para nós, mas é contra a cidade. Mas aqui tem um aspecto espiritual que eu considero ainda mais relevante. Quando fala para que não sejas participante dos seus pecados, a ideia que traz aqui é que quando a gente vive muito num sistema e a gente não percebe os erros, o sistema pode começar a se infiltrar nos nossos corações, né? Então, se viver no meio de uma geração pecaminosa e se você não se atentar a isso, é possível que você se contamine e passe a praticar os mesmos pecados. E aqui o aviso tem a ver com isso, ou seja, essa Babilônia ela está sendo condenada, mas nós, enquanto povo de Deus, não devemos participar dos seus pecados para que o juízo também não venha sobre nós. O sair dela tem um sentido literal, mas tem também um sentido simbólico, ou seja, não participe do sistema dessa cidade. Não se corrompa. Não ceda às suas provocações. E aqui vale lembrar a imagem da antiga Babilônia, né? A antiga Babilônia era uma terra de deleites. Por exemplo, quando a gente lê o livro de Daniel, Daniel foi levado para lá cativo, para ficar na corte de Nabucodonosor. Mas o que foi oferecido a ele? As iguarias do rei, os manjares do rei, as delícias do rei, como uma forma de, olha, aqui você é bem-vindo, nos aceite, porque nós aceitamos você. O aceitar as iguarias representaria o aceitar o próprio sistema da Babilônia. E desse modo se tornar também participante dos seus pecados. E Roma também fez isso. Com aqueles que queriam aceitar o domínio romano, Roma oferecia favores, oferecia status, oferecia poder, possibilidade de comércio, possibilidade de riqueza. Do mesmo modo que Daniel não se contaminou, não aceitando as iguarias do rei, nós também somos chamados a sair da Babilônia e não nos contaminarmos com os seus sistemas, com os seus valores, com as suas crenças, com as suas práticas, ou seja, com os seus pecados. Então esse é o primeiro motivo pelo qual o anjo disse para o povo de Deus nós sairmos da Babilônia. Agora aqui tem um segundo motivo, para que não incorras nas suas pragas. O aspecto das pragas aqui tem os dois aspectos também, o aspecto literal, mas também o aspecto simbólico. Porque a gente sabe que no tempo de Deus, muitas vezes Deus fez juízo literal contra povos, né? E fez inclusive contra Roma. Em algum momento chegou o fim daquele sistema romano. O Império do Norte caiu, da Roma, o Império do Ocidente, caiu. Depois caiu o do Oriente, muito tempo depois. Mas aqui também tem um aspecto simbólico e não literal. E nesse sentido aqui não literal, a gente sabe que na volta de Cristo haverá a primeira e a segunda ressurreição. Depois vai ser anunciado isso em Apocalipse, a gente vai chegar lá. E aqueles que se contaminaram adorando a besta, recebendo a marca da besta, a eles vai ser reservado os flagelos, os eternos flagelos no lago de fogo e enxofre. Então aqui também tem esse aspecto da gente não se contaminar para quê? Para que a gente não pratique os pecados, mas que não receba as pragas que vão ser lançadas ainda no futuro escatológico, na volta de Cristo, para toda a eternidade, sobre aqueles que rejeitaram o Senhor Jesus, sobre aqueles que rejeitaram a oferta de salvação, sobre aqueles que rejeitaram Deus, sobre aqueles que rejeitaram o reino de Deus. Tá? Bom, no versículo 5, vamos detalhar um pouquinho. Porque os seus pecados se acumularam até o céu. Esse é um texto interessante, né? Quando fala que os seus pecados se acumularam até o céu. Esse capítulo específico seria, sim, adequado, eu vou aconselhar os irmãos depois, que vocês façam uma leitura dele em paralelo com alguns capítulos de livros, que tenha essas mesmas expressões e vão trazer uma maior compreensão dos significados delas. Por exemplo, quando fala, por exemplo, aqui, acumulados até o céu, né, a gente poderia consultar Jeremias, né, eu não vou ler os versículos específicos não, porque aqui é sendo interessante uma leitura maior. E os capítulos são longos também.
Mas depois eu aconselho vocês a lerem Jeremias, o capítulo 50 e o capítulo 51. No capítulo 50 é anunciado profecia contra a Babilônia, né? E essa profecia vai continuar no capítulo 51. E várias das expressões que João utiliza aqui, ele vem desse capítulo. Por exemplo, eu vou ler um trecho aqui do de Jeremias 51, só para a gente se familiarizar, tá? Por exemplo, aqui, ó, a partir do versículo 8, Jeremias 51, 8. No momento, caiu... Aliás, vou voltar para o 7. A Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor. Para quem se lembra do Apocalipse 17, a grande imperatriz estava o quê? Embriagada, né? E aqui o capítulo 51 de Jeremias já fala que a Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava a toda a terra. Então você vê que João não tirou essas imagens literalmente da cabeça, né? E nem o anjo. Tudo isso aí é cumprimento de profecias que veio desde o Antigo Testamento. Do seu vinho beberam as nações, por isso as nações enlouqueceram. Versículo 8. No momento caiu a Babilônia e ficou arruinada. Gemei sobre ela, tomai bálsamo para a sua dor, porventura sarará? Versículo 9. Queríamos sarar a Babilônia, mas ela não sarou. Deixai-a e vai para a sua terra, porque o seu juízo chegou até o céu e se elevou até as altas nuvens. É muito parecida essa expressão, o juízo chegou até o céu, do que a gente leu aqui, né? Versículo 5, Apocalipse 18. Porque os seus pecados se acumularam até o céu, né? Versículo 10 de Jeremias 51. O Senhor trouxe a sua justiça à luz. Vinde e contemos o Sião, a obra do Senhor nosso Deus. Aí o versículo vai aprofundar aqui, eu vou ler um pouquinho mais rapidamente, só para completar. Alimpai as flechas, preparai perfeitamente os escudos, o Senhor despertou o espírito dos reis da Média, porque o seu intento contra a Babilônia é para destruir, porque esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu templo. Arvorai um estandarte sobre os muros da Babilônia, reforçai a guarda, colocai sentinelas e preparai as ciladas, porque o Senhor intentou e fez o que tinha dito acerca dos moradores da Babilônia. Versículo 13. Ó tu que habitas sobre as muitas águas. A gente viu também essas imagens das muitas águas aqui, né? Apocalipse 17 e 18, né? Ó tu que habitas sobre as muitas águas, rica de tesouros, chegou o teu fim, a medida da tua avareza. Jurou o Senhor dos exércitos por si mesmo, dizendo, certamente te encherei de homens, como de pulgão, e eles cantarão com júbilo sobre ti. Ele fez a terra com o seu poder e ordenou o mundo com a sua sabedoria, estendeu os céus com o seu entendimento. Eu vou pausar aqui porque o capítulo é longo, mas aqui você já vê que ele está recuperando essas mesmas imagens. Vamos continuar lá para o Apocalipse 18. Versículo 5, eu vou continuar, tá? Versículo 5. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornar-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuí-lo em dobro, conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dá-lhe a ela em dobro. Aqui é interessante que Deus está anunciando por meio do anjo qual que vai ser a medida da justiça. Do que a Babilônia deu para contaminar as nações, agora ela vai receber em dobro. Ou seja, era uma cidade que vivia aqui por meio dos mercadores da terra, ou seja, queria crescer, vai crescer muito bem, em dobro de justiça. Então a proporção do juízo, do mal que virá, proporcional ao dobro ali do que simbolicamente ela fez. Isso não quer dizer que a justiça é descabida não, tá? Isso aqui é só para tipificar a imagem do nível de justiça. Ou seja, você está querendo enriquecer, toma a medida em dobro. Então isso aqui é simbólico, tá? Aí vai anunciar a completa ruína. Essa aqui é a ideia, tá? Quanto ela se glorificou, versículo 7, né? E em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração, estou assentada como rainha, não sou viúva e não verei o pranto. Aqui é interessante observar que nesses tempos aqui,
Alguns moradores de Roma já diziam que Roma era uma cidade tão próspera, que o Império Romano era tão rico, que Roma seria supostamente a cidade eterna. Ou seja, eles estavam vendo assim, nesse momento inclusive que João está vivendo aqui na ilha de Patmos, foi um dos momentos de maior prosperidade de Roma, né? Então a ideia aqui é o seguinte, a cidade está tão confiante que não vai acontecer nada, que eles vão continuar, que o Império Romano vai durar gerações após gerações e não terá fim. E aí ela está se gabando, né, de que ela não vai ver o pranto, ou seja, de que nenhum mal vai vir sobre ela, assim como os romanos tinham essa pretensão, assim como com frequência os sistemas humanos, né, autoritários, às vezes pensam também que eles vão perseverar por posteridade, né, ter gerações de dinastias e dinastias de reis, ou um governo que nunca vai chegar ao fim, né? Mas embora ela esteja se gabando aqui, ela está se glorificando dos seus deleites, do seu status, mas a ruína vai vir. Então essa que é a imagem aqui, tá? Então, olha que interessante. Versículo 7. Quando ela se glorificou em delícias, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração, estou assentado como rainha, não sou viúva e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas. Quais pragas? A morte, o pranto e a fome. Então, quais pragas virão? A morte, o pranto e a fome. E será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. A ideia aqui é o seguinte, do mesmo jeito que Jeremias anunciou aqui, ó, que caiu de uma vez só, agora a ruína da Babilônia vai ser uma destruição total em um único dia. Simbolicamente, esse único dia quer dizer uma ruína quase que imediata, ou seja, um sistema que está se fortalecendo por eras, por anos, por décadas, por muito tempo, talvez até por séculos, segundo alguns intérpretes, se a gente entender que está se referindo a todo o sistema mundano, mas a ruína vem rápido. A ruína vem quase que em imediato. Se for literal, em um dia. Se não for literal, esse um dia representa uma ruína rápida, tá? Um fim rápido. Essa que é a ideia, tá? Bom, olha que interessante, quais são os flagelos aqui, as pragas, né? Porque num dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome. A gente viu ao longo de Apocalipse vários daqueles flagelos, alguns associados às trombetas, alguns associados aí às 7 taças, os 7 últimos flagelos, que estão associados com morte, com fome, né? E tudo isso, evidentemente, vai gerar pranto, né? E quando fala que será queimada no fogo, a ideia aqui é interessante, porque a gente, se você imaginar essa cena, você vai imaginar realmente uma cidade que está pegando fogo, né? A gente sabe que o juízo final, depois da morte daqueles que forem condenados, é ser lançados um lago de fogo e enxofre. Então esse fogo aqui poderia ser literal, pode ser, mas também pode não ser literal. Está se representando a esse fogo eterno, se não for literal, associado ao juízo final, né? Ao tormento eterno, lago de fogo e enxofre, tá? Versículo 9. E os reis da terra que se prostituíram com ela e vieram em delícias e chorarão e sobre ela prantearão, porque quando virem a fumaça do seu incêndio. Esse trecho aqui ele é bem interessante, porque se a gente voltar lá para o versículo 3, eu mencionei que aquele versículo 3 era chave. Porque no versículo 3 falou assim, ó, a parte final dele, os reis da terra se prostituíram com ela e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância dela. A partir de agora, João, por meio da profecia, vai descrever o lamento desses reis que se contaminaram com a Babilônia depois dos mercadores que se enriqueceram com ela. Então essa parte ela é bem interessante, porque a partir de agora não vai estar focando tanto em si no fim do sistema, mas no mal que vai vir
e do sofrimento que vai vir sobre aqueles que se alimentaram com esse sistema. Para quem se lembra, né, já tem algumas semanas, lá no Apocalipse 13, a gente apresentou duas bestas, né? A besta do mar e a besta da terra. Para quem se lembra, a besta do mar estava associada ao quê? A que tipo de poder? Vamos ver se alguém se lembra. Exato, poder político e militar, não era isso? E a besta da terra? Sistema religioso. Também tem econômico, né? Porque fala que não vai poder nem comprar nem vender, né? Agora, especificamente, vai mencionar aqui a ruína de pessoas que se associaram com esse sistema político, os reis da terra, e depois a ruína de pessoas que se associaram a esse sistema econômico, tá? Então vai começar a descrever isso. Só que eles olhando para a cidade e lamentando o seu fim. E aqui é curioso, porque a imagem que a gente tem, se a gente associar isso a Roma, a ideia é o seguinte: todos aqueles povos eram dominados por Roma. Eles queriam ser livres, mas ao mesmo tempo eles se beneficiavam a aceitar, a se subjugar a Roma e passar a fortalecer Roma economicamente, politicamente, com as suas influências, tá? O que os reis da terra vão falar? Olha que interessante. Eles estarão de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai daquela Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. Esse aqui é o primeiro ai. Vai ter 3 ais aqui nesse capítulo na sequência. E sobre ela choram... só isso a parte primeiro. Então, a descrição aqui dos reis foi bem breve. E observe o seguinte: nesse momento não veio a condenação dos reis. Eles simplesmente observaram a cidade de longe, eles que se beneficiaram dela, e eles não estão se lamentando porque eles amavam a cidade, né? Aparentemente é um lamento mais por eles próprios, porque olha o que eles estão dizendo aqui, ó. Né? Ai daquela grande cidade, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. Eles não estão, tipo assim, realmente sentindo uma compulsão, como se fosse, nós estamos sofrendo. Eles estão olhando de longe, falando, acabou, é mais ou menos assim. Agora esse sistema chegou ao fim. Eu odiava eles, mas eu me fazia bem, eu me beneficiava com eles. Agora acabou, não tem mais jeito. Agora, observe o lamento que vai vir na sequência por parte dos mercadores da terra. Essa parte eu acho bem interessante. Versículo 11. E sobre ela choraram e lamentaram os mercadores, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Mercadorias de ouro, e de prata, e pedras preciosas, e de pérolas, e de linho fino, e de púrpura, e de seda, e de escarlata, e toda madeira odorífera, e todo vaso de marfim, e todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze, e de ferro, e de mármore, e cinamomo, e cardamomo, e perfume, e mirra, e incenso, e vinho, e azeite, e flor de farinha, e trigo, e cavalgaduras, e ovelhas, e mercadorias de cavalos, e de carros, e de copos, e de almas, e até de homens. E o fruto do desejo da sua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais se acharás. Alguns, talvez, lendo isso aqui, pode achar essa descrição um pouco estranha, né? Por que tem uma descrição de tantos elementos? O que essas mercadorias representam? Na verdade, isso aqui é até mais interessante do que parece. Esse aqui eu vou pegar uma cola. Porque eu já mencionei aqui que Roma, né, fazia esse comércio com as nações. Nesse comércio, observa aqui que todas essas mercadorias não são mercadorias comuns, ou seja, não era coisa que uma pessoa comum tinha condição de comprar. Vou dar um exemplo. O incenso era caro. Perfume era para gente rico. Vaso de marfim. Madeira odorífera, ou seja, para dar perfumaria. Tá? Seda, ou seja, tecido fino. Ou seja, aqui está descrevendo aquelas mercadorias que tornavam a Babilônia, ou no caso Roma, uma cidade pomposa. Que a alta sociedade, por assim dizer, né, que os ricos, que os aristocratas se vestiam
Pessoas que tanto se envolveram com Roma, que financiaram Roma, que mantiveram o sistema romano, que mantiveram a idolatria romana, a prostituição, a violência romana, e eles se beneficiavam com isso, tendo uma vida cheia de deleites, cheia de bonança. Essa descrição aqui, ela é muito parecida, mas não é igual, com a descrição que aparece lá no livro de Ezequiel. Abre o livro de Ezequiel, por favor. Ezequiel, capítulo 27. O Ezequiel 27 é uma profecia contra a nação de Tiro. E aqui a gente precisa entender um pouquinho quem que era Tiro. Nos tempos de Ezequiel, Tiro era uma nação litorânea, praticamente uma ilha. E Tiro, né, tinha a parte da ilha, tinha a parte de terra, tá? Mas Tiro, naqueles tempos, era conhecido como uma nação mercante. Ela controlava ali pequenas rotas comerciais naquele tempo. E comprava e vendia mercadorias de muitas regiões. Então Tiro, embora não chegava no nível de influência de Roma, mas era uma região, uma cidade, digamos assim, muito rica, e que foi anunciada a profecia contra o rei de Tiro, nos tempos aqui de Ezequiel. Nós não vamos ler tudo, mas depois vocês voltam lá, se vocês tiverem tempo, né? Ou quando forem ler Ezequiel, leiam atentamente o capítulo 26, o 27, o 28, e vocês vão ver que tem a mesma estrutura. Por exemplo, no 26 vai ter profecia contra Tiro, no 27, lamento por Tiro, no 28, uma profecia contra o rei de Tiro, e na parte final do 28, um lamento pelo rei de Tiro. Agora, como Tiro tinha essa característica, né, de ser um povo dado ao mar, à navegação, no capítulo 27 vai ter uma descrição de uma série de mercadorias que eram compradas de Tiro. Por exemplo, eu não vou ler tudo não, vou ler só algum pedaço, tá? Capítulo 27, versículo 4. No coração dos mares estão os teus termos, os que te edificam aperfeiçoam a tua formosura, fabricam todos os seus converses de faias de Senir, trouxeram cedros do Líbano para fazer os mastros, fizeram os teus remos de carvalhos de Bazã, a companhia dos assírios fez os teus barcos de marfim, né, das ilhas de Quiteus, linho fino bordado do Egito, né, para servir de vela, azul e púrpura das ilhas de Elissã. Os moradores de Sison e Azard fazem os teus remeiros, os teus sábios, ó Tiro, que se acham em ti, fossem os teus pilotos, os anciãos. Aí vai descrever várias mercadorias, depois vocês leem com bastante atenção. Então, por que é importante você compreender isso? Porque quando está descrevendo essas mercadorias aqui no capítulo 18, você tem que entender que o foco não é a mercadoria, mas as nações que se associaram com a Babilônia e comercializaram com ela. Ou seja, do mesmo jeito que os reis da terra estão se lamentando pela queda da Babilônia, os mercadores dessas terras também estão se lamentando por ela. Algumas pessoas ousaram descrever, com base em fatos históricos, talvez quais fossem essas nações aqui, associadas aqui ao Apocalipse 18. Alguns vão dizer o seguinte: esses metais preciosos aqui, ouro pode ter vindo da região da Espanha, porque era comum que Roma negociasse com a Espanha nessa época. Prata também da Espanha. Pedras preciosas lá da Índia, pérolas de alta qualidade da Índia. E produtos têxteis como linho fino vinham principalmente da Ásia e do Egito, a púrpura da Ásia Menor, a seda da China, talvez, né, porque era comum eles produzirem cedo, tecido vermelho da Ásia, aqui da região, né, da Ásia Menor, madeiras, marfins, né, todo tipo de madeira do cedro, né, do norte da África nesse tempo. O marfim, né, teve um período de esgotamento dele, mas uma parte pode ter vindo da Síria, depois passou a vir da África.
Madeira preciosas como ébano, né? Bronze vinha lá de Corinto. Corinto era uma cidade muito rica, vocês devem saber disso, né? Bronze vinha de Corinto. O ferro da Espanha, de Pontos. Mármore da África, do Egito, da Grécia. Algumas especiarias, por exemplo, canela, que está mencionada aqui, né? Vinha da Índia ou de Ceilão. Algumas especiarias vinham do sul da Índia, incenso de todo o Oriente, a mirra do Oriente Próximo, os perfumes do sul da Arábia, vinho da Cilícia, da Espanha, o azeite vinha de Israel. O azeite aqui vinha de Israel, né? Ou daquela região ali. Era muito comum lá eles fabricarem azeite, né? Mas também tinha uma parte que vinha da África, da Espanha, farinha do Egito, trigo do Egito, os bois, todos os fazendeiros, né, que tinham as fazendas, inclusive até os saduceus, às vezes eles tinham, não muitos bois, que não era comum naquela região, mas muito produto agrícola que eles plantavam ali por meio de camponeses, né? Ovelhas de fazendas melhoradas, cavalos, carruagens, escravos, vinham de todas as regiões, né? Enfim, e corpos e almas de seres humanos está associado às conquistas humanas, por exemplo, quando uma conquistava, né? Matava a pessoa e literalmente as pessoas se tornavam escravas e passavam a servir no exército romano. Então, essa descrição aqui tem até assombrado algumas pessoas pelo nível de precisão, porque João, talvez um homem simples, jamais teria talvez essa capacidade de entender da onde que estavam vindo todas essas mercadorias, mas pela profecia, ela recebeu essa profecia do anjo, né? E aí ele teve esse vislumbre aqui disso. Então, essas mercadorias, elas servem para descrever todos esses mercadores da terra que se contaminaram com a Babilônia. Para nós, nos dias de hoje, pensando nos sistemas humanos, isso está associado com as pessoas que também se rendem aos sistemas do mundo, mas se enriquecem com elas, né? Quantas pessoas, né, sejam muito ricas ou nem tanto, se corrompem pelo amor ao dinheiro, não é isso? Então essa descrição é importante aqui, tá? No versículo 14, vamos continuar? E o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais se acharás. Os mercadores dessas coisas, que com elas se enriqueceram, estarão de longe, pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando. Aqui vem vem mais um ai, dizendo, ai daquela grande cidade, que estava vestida de linho fino. Lembra que a meretriz estava, toda pomposa no capítulo 17, a grande meretriz? Vestida de linho fino, de púrpura, de escarlata. Púrpura, para quem não sabe, púrpura é um tom mais de roxo, né? Escarlata é vermelho. Então aquelas roupas vermelho e roxo, que eram roupas típicas do Império Romano também, da realeza. Adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. Agora vai ser o lamento dos navegantes, ou seja, das pessoas que talvez não se enriqueceram tanto, mas que trabalhavam mantendo esse sistema. Ou seja, tinham os mercadores, que eram os donos do recurso, do material, os reis, mas agora as pessoas que trabalharam sustentando esse sistema. Versículo 17. E todo piloto, e todo que navega em naus, e todo marinheiro, e todos os que negociam no mar, se puseram de longe. E vendo a fumaça do seu incêndio, clamam dizendo, que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre a cabeça, e clamaram, chorando e lamentando, dizendo, ai daquela grande cidade, no qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Aqui é que eu mencionei, Essa imagem aqui é a imagem que eu pensando, por exemplo, em Roma, que vem à mente quando você sabia que Roma dominava o mar Mediterrâneo e que tinha muitas pessoas que trabalhavam ali para manter o sistema. Todos esses aqui estão olhando de longe e lamentando e falando assim, que cidade era semelhante a essa, Aqui a gente até poderia avançar para a parte final,
mas eu acho que não é interessante, porque vai ficar espremido. Eu acho que aqui vale um ponto a gente recapitular alguns pontos chaves para entender e consolidar o entendimento do Apocalipse 18, do versículo 1 até o versículo 19. Então, recapitulando, o que a gente viu aqui? Depois de ter sido apresentado a profecia da queda da Babilônia no capítulo 17, e o anjo ter trazido a interpretação para João do que era essa grande Babilônia, a mãe das meretrizes, das prostituições, abominações da terra, ter descrito para ele o que significava ser essa embriaguez, né? Lembrando, essa grande cidade se embriagou literalmente até do sangue dos santos, né? Porque perseguiu a igreja, matou vários de nós cristãos, ter apresentado o que representava as 7 cabeças, cada uma delas tipificando um rei, a própria besta sendo o 8º rei, né? Lembrando que desses 7 reis, 5 já foram, né? Um e o outro há de surgir, não é isso? Para quem lembra aí, né? Aí o 8º rei vai ter um período de influência ali, juntamente com ele vão se levantar 10 reis que não têm governo, mas vão receber a autoridade de reis. Foi descrito tudo isso. A gente chegou no momento aqui em que João, tal como os profetas fizeram nos tempos do Antigo Testamento, apresenta um lamento pela queda, pelo fim dessa terrível cidade com quem se corromperam os reis da terra. A imagem que a gente tem aqui, né, que ela estava sentada ali sobre muitas águas, né, está associada aos povos. Povos tais como no período romano, que se alimentaram desse sistema, que alimentaram esse sistema, se contaminaram com esse sistema, mas também vale para os povos ao longo dos tempos, que têm se alimentado com esse sistema mundano, esse sistema que rejeita a Cristo, esse sistema pagão, esse sistema que promove a idolatria, a prostituição, toda sorte de pecados abomináveis pelos quais Deus decretou e decretará o fim da Babilônia, né? Com o fim da Babilônia, né, juntamente a ela vai ter não só a própria Babilônia em si, ou sistema, ou uma nação, mas também reis que se associaram a ela, reis que se prostituíram com ela, e também mercadores, homens influentes que alimentaram esse sistema, e até mesmo pessoas comuns, camponeses, trabalhadores, né, que se alimentaram desse sistema e que alimentaram esse sistema. Então, João viu aqui o lamento dos reis, um lamento que foi apresentado de forma mais breve, porque já tinha sido anunciado o fim desse sistema, por exemplo, político, até mesmo no Apocalipse 17. Depois um lamento um pouquinho mais extenso por parte dos mercadores associados à questão desse sistema econômico, pessoas que se alimentaram com isso, enriqueceram com isso, prosperaram com isso e ajudam a manter o sistema, e não é diferente nos tempos de hoje. E depois o lamento de pessoas comuns, que trabalham, né, para alimentar o sistema. Assim, por exemplo, como nós, o nosso trabalho cotidiano, ajudamos a manter o capitalismo, né? Quem vive lá na China ajuda a manter o comunismo, né, com o seu trabalho. Todos esses aqui vendo o lamento dessa grande cidade que chegou à ruína em um só dia. Bom, para finalizar, eu acho que aqui vale citar possíveis interpretações desse texto, né? Esse texto, então, vai ter 3 tipos de interpretações. Uma interpretação que entendeu que tudo isso já se cumpriu, associado especificamente a Roma, nos tempos não necessariamente de João, porque o João não viu a queda de Roma, mas quando Roma caiu, né, por volta ali de 475 depois de Cristo, né, e o Império, o Roma do Oriente mais de 1000 anos depois, né, ou quase mais de 1000 anos não, mais de 500 anos depois. 1453. Quase 1000 anos mesmo, né? 1400, a data tá boa, hein, Vitor? Foi 436 no Ocidente. Sim. No Oriente foi 1452.
53. Quase 1000 anos, né? Quase 1000 anos, exatamente. Essa é uma interpretação, ok? Ou seja, já se cumpriu com a queda de Roma. Quando o Império do Ocidente caiu, né, em 476, 75, o outro em 1153. Pronto, essa é uma ideia. Bom, outros vão entender que isso não está se referindo literalmente a Roma, né, mas a esse sistema que Roma fez parte dele. Nos tempos de João, era Roma, mas ao longo das gerações, outras nações, né? Ao longo das épocas, das eras, outras nações, incluindo esse sistema, por assim dizer, se mantém até hoje, né? Até hoje as nações enriquecem isso, até hoje tem pessoas ali extremamente autoritárias, opulentas, que usam do seu poder político contra Deus, pessoas que usam das suas riquezas para estimular as pessoas a continuar vivendo uma vida devassa, pagã, avessa a Deus, né? Ignorando, não se arrependendo, se contaminando, oferecendo as benesses do mundo, as riquezas do mundo, o deleite do mundo e distraindo as pessoas da verdade, da vida eterna, né? Pessoas que estão oferecendo para você ganhar a sua vida aqui e a troco de ganhar a vida aqui, perder a vida eterna. Então essa é uma outra interpretação. E uma última interpretação é que vai entender que essa Babilônia aqui vai se referir à última grande nação, ao último grande sistema que vai surgir no mundo nos tempos do anticristo, do derradeiro. Um homem, né, um homem mesmo, sob influência demoníaca, que vai governar alguma nação, né, e que vai estabelecer a grande perseguição à igreja nos últimos tempos. E associado a esse homem, segundo essa linha de interpretação, vão ter também pessoas poderosas, pessoas ricas, pessoas influentes, que nesse momento aqui, curiosamente, tal como está revelado em Apocalipse 17, embora tenham alimentado esse sistema ou essa nação, agora vão se levantar contra ela para destruí-la. Era mais ou menos como se fosse uma ideia assim. Vou dar só um exemplo, tá? Não estou falando que é isso literalmente. Mas imagina que a ideia fosse assim. Vou dar um exemplo qualquer, tá? Vamos supor que essa nação fosse a China, segundo essa linha de interpretação. Não estou dizendo que é. As pessoas comercializam com a China, as pessoas enriquecem a China, aceitam o sistema da China, mas num dado momento fala assim, China não. Agora vamos agir para destruir ela. E depois que destrói, lamenta. Tipo assim, poxa, quão grande era, né? Nós enriquecemos tanto, né? Nós tivemos uma vida tão próspera, foi um lugar tão bonito, mas agora veio a ruína. E basicamente são essas três linhas de interpretação sobre esse texto. A parte final, a partir do versículo 20 até o 24, eu vou deixar, né, eu vou sugerir ali para que se continue na próxima semana. E se alguém tiver alguma dúvida aqui sobre esse texto, fique à vontade, né? Se não tiver dúvida, cale-se para sempre, brincadeira. Eu tenho duas dúvidas. Assim, quando eu fico ouvindo, eu paro pensando assim, se João está falando, remetendo as coisas todas ao que Jeremias já falava, o Antigo Testamento falava, será que ele não estava só... Como é que a gente consegue comprovar que isso é um texto profético e não ele está remetendo a... Essa pergunta, qual que é seu nome, perdão? Daniela, essa pergunta é muito boa. É porque, na verdade, tem alguns aplicativos que mostram o nível de correlação de um versículo com o outro. É como se fosse assim, pega um diagrama da Bíblia, coloca a Bíblia como se fosse todo pontinho e vai ligando um versículo que tem relação com o outro. A Bíblia inteira é ligada assim. Então, assim, do ponto de vista humano, probabilisticamente é impossível uma pessoa fazer isso. Por causa do nível de correlação. E aqui você tem que lembrar de uma outra coisa. João era um homem comum, profeta, foi profeta, né? Escreveu o livro do Apocalipse, era apóstolo, ok? E ele estava exilado numa ilha
quando ele escreveu isso. Quando ele estava na ilha, ele não tinha acesso aos livros para ficar consultando. Então, na verdade, é o contrário. Isso é uma evidência da inspiração bíblica, ou seja, ele da ilha recebeu revelação da parte de Deus, e essas revelações que ele recebeu apontavam para profecias que talvez nem ele mesmo tenha percebido exatamente que era para aquela profecia no momento em que ele escreveu. Entende? É mais ou menos como se fosse assim. Você está recebendo uma revelação de Deus e você está falando uma coisa parecida com o que um outro homem falou aproximadamente 700 anos antes de você, que você já ouviu, certamente, mas talvez não tenha tido condição de decorar. Só que ele não vai citar só Isaías, não vai citar só Jeremias. Ao longo daqui do livro, ele vai citar a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. Se vocês forem fazer um estudo detalhado, né, ao longo da Bíblia, pegando isso, você vai ver que ele está citando Gênesis, está citando Êxodo, Deuteronômio. Aqui nesse capítulo, por exemplo, ele vai citar Ezequiel, Daniel, que eu não citei aqui, mas tem correlação também. Daniel, Ezequiel, Isaías, Amós, Êxodo, Deuteronômio e outros. Então, assim, a probabilidade de uma pessoa conseguir fazer essa correlação é inviável. Eu vou dizer mais, o nível de precisão das profecias aqui, igual, por exemplo, essa que eu mencionei, um homem comum como João dificilmente teria noção de que todas essas mercadorias elas eram claramente comercializadas e financiavam o alto sistema, né, a aristocracia romana. Mas elas foram descritas aqui de forma precisa, entende? Então isso, na verdade, é uma evidência, embora não é prova do ponto de vista científico, mas é uma evidência a favor da inspiração do texto. Ou seja, não é um demérito para a inspiração, mas é um mérito, porque é improvável que ele conseguisse fazer essa correlação toda de tudo isso, de todas essas dezenas, na verdade, centenas de passagens, tudo de cabeça translado numa ilha. Pode perguntar, alguém quer falar mais alguma coisa? Bom, eu fiquei em dúvida total. Queria tentar entender. Essa revelação é porque vai vir, né? Pois é, aqui tem três interpretações. Pois é. Ó, gente, tem três interpretações. Ó, tem. Sim. Durante nessas três interpretações, porque uma interpretação é já aconteceu. Já aconteceu. Porque já é Roma. São três interpretações. Aí se já foi Roma, e aí, como é que ficou o Apocalipse? Porque Sim. já aconteceu e aí? Pois é. Aí é o seguinte, aí tem. Eu vou mencionar. Essas perguntas são boas, tá? Essas perguntas são boas. Eu vou falar de forma bem clara. Essa interpretação de que fala que já aconteceu é a mais confortável. Porque quando você olha para o passado, sabendo o que aconteceu e comparando com o texto, é mais fácil você estabelecer relações diretas do que entender o texto e saber assim, olha, está escrito aqui, então vai se cumprir, ok? Só que essa interpretação que fala que é Roma, é Roma, é Roma, vai chegar uma hora que ela vai falir. Por quê? Porque se era Roma, tudo era Roma, se era só Roma, quando Roma caiu, Jesus tinha que ter voltado. Mas não voltou. Roma realmente não é uma cidade grande, é uma cidade meio pobre até. Eu já quis dizer, nascia a grande Babilônia. Entendeu? Então esse é um problema. Esse é um problema importante. Então assim, quando você pensar nisso, a ideia de que tudo aqui é só sobre Roma, e foi Roma e acabou, não dá. Não dá. Agora o seguinte, por outro lado, os paralelos com Roma são muito grandes para serem só coincidências. Então é bem possível que tenha se cumprido em relação a Roma, mas vai se cumprir ou ao longo das gerações, como um texto simbólico, ok? Que é a visão que geralmente é chamada de amilenista, que vai entender que esses textos não são muitas vezes literais, eles vão se cumprir sim, mas aqui, por exemplo, segundo a visão amilenista, a Babilônia não é uma cidade. Ele viu uma cidade, mas essa cidade tipifica um sistema, ok? Esses reis, então, não são necessariamente reis, mas são as pessoas que estão associadas ao governo desse sistema, por exemplo. Né?
Os números aqui, por exemplo, quando fala 10 reis, não necessariamente está falando de 10 governantes, mas 10 daria uma ideia de completude, assim como a mão está completa quando tem os 10 dedos. Então, por exemplo, segundo essa visão milenista, isso aqui é real, mas não é literal. E está se cumprindo. Ou seja, está se cumprindo ao longo dos tempos. Se cumpriu em Roma, mas também está se cumprindo hoje. Ok? Então, essa é uma segunda linha de interpretação. A terceira linha de interpretação, que é o que eu mencionei, é que vai tentar jogar a maioria, não todas, as profecias para o futuro. Para o último reino, para a hora derradeira, quando chegar um governante que vai ser o anticristo. Ok? Então a pergunta da irmã, isso vai se cumprir? Está se cumprindo ou já se cumpriu? Eu não sei, irmã. O que eu sei é o seguinte. Eu tenho que te falar a verdade. O que eu sei é o seguinte. Vai se cumprir. Vai se cumprir. E está se cumprindo. Agora, vai terminar o cumprimento quando? Eu não tenho essa resposta. Eu tenho que ser honesto. Agora, eu posso falar o que eu acredito. Ok? O que eu acredito. Reconhecendo que vai ter homens de Deus que vão ter a interpretação diferente. Tudo bem? Particularmente, eu vejo que isso aqui apontou sim para Roma, porque as coincidências seriam demais para ser só coincidência, mas não estava falando só de Roma. Entendeu? Porque os paralelos são muito grandes. Então, assim, do mesmo tempo que isso foi profetizado para João no tempo dele, também é profetizado para o tempo do fim. É o que eu acredito. Ok? Ou seja, eu vejo como um tipo de duplo cumprimento. Agora, eu posso bater o martelo que é? Não. Eu posso estar errado? Posso. Por isso que eu tenho que ficar no texto. E os irmãos também. E as irmãs também. No momento de vocês saírem do texto e falar não, vou dar um exemplo bem simples. Um exemplo simples, né, irmão? Só para terminar a aula de hoje, que já deu horário. Eu já vi gente falando o seguinte: esses 10 reis aqui é a ONU. Porque você vai ver lá que vai ter, né, o encontro do G7, depois vai ter o encontro do G10, aí vai falar que o G10 é os 10 reis. Aí, por exemplo, aí fica batendo martelo hoje que é a ONU, que é a ONU, é a ONU. Aí a ONU muda e passa a falar assim, não, agora não é G10 mais, agora é G20. Aí pronto, aí acabou tudo. Aí vai falar assim, não, agora não é mais a ONU, agora é sei lá o quê. Então, assim, é temerário você ficar, muitas vezes, focando no literalzinho, para tentar entender, não, se é 10 reis, é 10 pessoas mesmo. Entendeu? Isso é muito preocupante. Historicamente, as pessoas falharam muito disso. Só para terminar, recentemente aqui, vocês já devem ter ouvido a falsa profecia, que é a falsa profecia dos 8 papas. Vocês já ouviram essa? Né? Aí beleza, aí achava assim, depois do papa que passou, viria o anticristo, o Papa Francisco. Mas aí não veio. Aí surgiu o 9º Papa. Aí vai ter que achar, não, mas o primeiro não era que eu achei que o primeiro era... Aí fiquei tentando fazer esses arranjos. Isso é preocupante. Então, o que é o importante? Se o texto está em linguagem assim, é porque isso é suficiente para que a gente saiba o que Deus quer que a gente saiba. O texto já foi revelado. Apocalipse não vai ser revelado, já foi. E Deus revelou com a linguagem que Ele queria, porque essa linguagem aqui vale para todas as épocas. Qualquer pessoa de qualquer época vai entender a mesma coisa aqui. A profecia se cumpre. Não que a profecia se cumpra, qualquer um vai entender como que ela vai se cumprir. Os detalhes do cumprimento não eram vontade de Deus que a gente soubesse naquele momento. Porque senão Ele teria falado literalmente. Vai ser assim, vai ser assado, vai ser depois é isso. Para nós sairmos, para não contaminar. Então eu creio que ainda para nós também não contaminar com esses temas. Com certeza! Com certeza! Não ficou só para cansado ou para vir. Então a gente tem aí naquela hora desse jeito. Então fica mesmo. Exatamente! Exatamente! Lá no final do Apocalipse, né? Estou adiantando no final. O que é santo, se santifique mais. O que é puro, né? Purifique mais. O que é impuro, se suje mais. E cada um vai ser retribuído conforme as suas obras. Então, quando nós lemos esse texto aqui, qual é a advertência para nós? Opa, eu não devo participar dos pecados da Babilônia, para que eu não participe dos seus flagelos e não me contamine com ela. Então, para nós, isso vale para qualquer época.
Agora, a profecia vai se cumprir. Mas se já se cumpriu, se só vai se cumprir no futuro mesmo, se está se cumprindo ao longo do tempo, eu não sei. Mas que ela é verdadeira e se cumpre e vai se cumprir, vai. Quando ela se cumprir, a gente vai saber. Tudo, né? Quando se cumprir tudo. Eu falo assim, realmente é. Jesus voltou, acabou, é isso. Agora sabemos, né? Quando chegar no final, a gente vai saber exatamente o que era. Eu creio sim, tá? Mais alguma dúvida pra gente encerrar? Vamos terminar? Então, se alguém tiver dúvida, depois vem conversar no intervalo aqui, tá? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque nós sabemos